prezados companheiros, Deus nos abençoe a todos e nos permita ter uma noite de muito proveito para todos nós e especialmente para aquele que fala, né? Conforme vocês já prestaram atenção ali, o nosso tema é orgulho e humildade. Eu pensei em fazer uma ressalva, já que de orgulho eu devo entender razoavelmente, agora de humildade eu não entendo praticamente nada. Então, como é que eu vou fazer uma palestra sobre orgulho e humildade? Eu vou ter que me louvar nas informações dos nossos superiores espirituais. Esse tema é tirado, é calcado num texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E lá tem uma mensagem que é assinada por um espírito cujo nome é Henri de Lacordaire, usando aí a pronúncia francesa. Henri de Lacordaire foi um pregador francês da primeira metade do século XIX. Ele era padre, era um pregador conhecido, era famoso na Europa, na França e mesmo na Europa. E ele nos deixou, e foi colhida por Kardec, incluída no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que está com o título, provavelmente foi Kardec que pôs, o orgulho e a humildade. E ele faz uma análise. Nós vamos usar parte, pelo menos, daquilo que Lacordaire usou na mensagem, mas primeiro que tudo, eu gostaria de introduzir a mesma introdução que ele fez quando deu a mensagem no centro a que ele compareceu como espírito. Ele morreu em 1861. A mensagem é do ano de 1863. E começando a conversar, nada melhor do que fazer junto aqui com vocês a rogativa que ele fez. Ele iniciou praticamente dizendo assim: que Deus me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. É isso que eu, pelo menos, pretendo. Não sei se vou conseguir, porque às vezes nos falta a competência para atingir os objetivos a que a gente se tinha proposto. Mas é isso que eu desejo, que aquilo que eu falar aqui, que seja absorvido, que seja pelo menos entendido. Podem concordar ou não concordar. A tribuna espírita é uma tribuna em que se dá o direito às pessoas, os assistentes, de concordarem ou não concordarem com aquilo que é dito. Mas eu pretendo que aquilo que eu disser esteja de acordo com o que o nosso Henri de Lacordaire desejou quando deu a mensagem num centro espírita, que eu não sei exatamente qual foi, mas foi no ano de 1863. Ele já tinha 2 anos de desencarnado. O tom da mensagem quase toda é um tom assim, um pouco católico, mas é natural, porque Lacordaire era padre, era um grande pregador. Ele pertenceu, tentou reformar na França a ordem dos dominicanos, e a palavra dele era uma palavra muito fácil, muito boa. A mensagem é excelente. É bom que vocês deem uma olhada na mensagem, leiam com todo carinho, com todo cuidado. Nós vamos usá-la aqui para tentar fazer
a nossa palestra. Mas sempre que eu falo, eu gosto de reforçar esta ideia que está aí, para vocês tomarem conhecimento dela. Lá no livro dos médiuns tem uma passagem na pergunta 282. Eu só coloquei a resposta porque o contexto é um contexto que não nos interessa aqui no momento, mas é muito interessante que o espírito que respondeu a uma pergunta de Kardec lá no livro dos médiuns, era no capítulo das evocações. Ele disse: obedece, era uma pergunta se o espírito obedecia ou vinha forçado para dar uma comunicação pela mediunidade. E o espírito que respondeu disse assim: obedece à vontade de Deus. Ora, a gente às vezes fica pensando que a vontade de Deus muda de vez em quando, que Deus olha para a gente, que a gente está olhando, a gente gosta de pensar assim, né? Que a gente conversa com Deus, e Deus responde, e Deus intervém, e Deus nos ajuda. Preciso muito cuidado para falar isso, porque senão a pessoa pode entender mal o que eu quero dizer. A gente pensa que Deus nos ajuda diretamente, assim, olhando lá de cima, diz: ó, o Mauro vai fazer uma besteira qualquer, eu agora vou baixar e vou ajudar o Mauro para ele não fazer a besteira. A gente às vezes pensa assim, que Deus intervém diretamente na nossa vida. No entanto, não é preciso isso, porque desde o começo dos tempos, desde o começo das coisas, Deus já deixou a sua vontade expressa e muito clara, através da lei. Era bom até colocar ali lei numa caixa mais alta do que aquela frase que está ali. A vontade de Deus é a lei geral que rege o universo, foi o Espírito que disse isso. E essa lei já está estabelecida desde o princípio dos tempos. Então Deus não favorece nem prejudica. Deus não intervém, porque o que intervém é a lei. A lei está expressa desde o princípio dos tempos. Mas é muito normal que a gente se dirija a Deus. Até eu, quando meus filhos saem de casa, eu digo para eles: vão com Deus, né? Fica com Deus. Essa é a expressão que a gente usa naturalmente e está muito boa, é assim mesmo que a gente tem que usar. Mas a gente tem que ter muito claro na cabeça que não é que Deus esteja olhando lá de cima para ver se a gente está fazendo errado ou está fazendo certo, e aí Ele beneficia a gente, ou então trata de castigar porque a gente está agindo mal. Não é assim que o espírita tem que olhar a Deus. O espírita sabe que a vontade de Deus é a lei que rege o universo. Eu sempre faço essa observação. O texto de onde a gente vai partir é esse que está ali, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, o orgulho e a humildade, que é a mensagem do Henri de Lacordaire. Tá? O que ele diz a respeito de humildade e de orgulho? Vocês desculpem, porque eu não sou uma pessoa muito própria para falar desses temas, não. A minha embocadura de expositor trabalha muito mais com o livro dos Espíritos do que com o Evangelho. É questão de temperamento, questão de jeito que a gente tem para falar. Então é possível que o que eu vá falar fique assim muito seco, muito duro, e vocês me perdoem por causa disso. Mas a gente deve chegar até o final sem maiores tropeços. Primeiro a gente tem que saber o que é humildade. A ideia que as pessoas fazem de uma pessoa humilde é uma pessoa que se coloca abaixo das outras. Uma pessoa que está sempre de uma certa forma,
Isso é uma compreensão geral, uma percepção geral. De uma certa forma está se diminuindo. Quando na realidade o conceito de humildade não é esse. O espírito, o Henri Lacordaire, ele foi muito feliz quando ele fez a observação a respeito do que é a humildade. A humildade é simplesmente a gente não se considerar acima dos outros, ter a noção de que nós pertencemos à humanidade, nós somos todos, estamos praticamente no mesmo nível, porque se estivéssemos, alguns de nós, num nível mais alto, nós não estaríamos aqui batalhando, ralando, todo mundo junto. E todos nós que estamos aqui, como em qualquer lugar do mundo, está compartilhando dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, das mesmas complicações, assim como sendo privilegiados pelos mesmos benefícios, pelas mesmas oportunidades, pelos mesmos estímulos. Não há diferenças entre os componentes dessa humanidade que habita o planeta Terra. Todos nós estamos no mesmo nível. Às vezes, uns de nós dizemos assim: fulano de tal é mais elevado que eu. É nada. Não acreditem nisso, porque se nós tivéssemos espíritos entre nós, eu estou falando da humanidade terrena, muito mais elevados, esses espíritos não estariam aqui. Se eles estão aqui ralando, é porque eles têm um nível mais ou menos parecido com o nosso. É certo que alguns já chegaram assim numa certa posição mais cômoda diante da lei de Deus, mas praticamente todos nós estamos dentro do mesmo nível. Nós pertencemos à espécie humana, nós somos homens e mulheres que estão lutando as mesmas lutas. Nós não estamos lutando coisas diferentes, estamos lutando as mesmas lutas. Eu olho para um e digo assim: esse aí sofre muito, tá? Mas eu olho para o outro que nem parece que está sofrendo, e se a gente for olhar para dentro dele, ele tem uma porção de complicações, uma porção de conflitos, uma porção de problemas, tais como nós próprios. Então essa ideia de humildade, de que há alguns que estão muito baixo e outros que estão mais altos, está equivocada. Fulano é humilde porque ele diz assim: eu sou um verme, eu sou um espírito inferior, eu não mereço nada, eu devia estar num umbral, sofrendo num umbral. Esse não é humilde, ele está apenas menosprezando, se ele for sincero quando diz isso, menosprezando as suas oportunidades. Ele não é mais humilde porque ele se considera abaixo dos outros. Aquele que se considera humilde, que tem noção da humildade, ele tem noção de que estamos todos, como diz ali, nivelados, que todos somos irmãos, que temos deveres uns para com os outros. Isso é que é a ideia, o conceito fundamental de humildade. Não é se menosprezar. Quando vocês ouvirem alguém dizer que é um verme e que está abaixo dos outros, se ele for sincero, ele está tendo uma noção muito assim equivocada a respeito do seu papel na vida. Ele não é, na realidade, não está se mostrando humilde realmente. Se ele tiver uma noção assim mais clara de humildade, ele vai dizer: não, eu estou junto com os meus irmãos, estamos todos na mesma situação. Então cabe a mim, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação, na realidade, de lhe prestar toda a ajuda que eu puder prestar, fazer aquilo que eu puder por ele, porque nós estamos ligados pela fraternidade,
pelo nosso nível de humanidade. É isso que é a verdadeira noção de humildade. Porque se eu tiver uma noção equivocada de humildade e for levar aquilo que eu estou dizendo, que eu sou muito abaixo, eu sou um espírito inferior, eu convivi muito tempo com a dona Ivone Pereira, e ela dizia sempre que ela tinha horror quando chegava alguém para falar com ela, ia visitá-la, e dizia assim: ah, dona Ivone, eu sou um espírito inferior, muito baixo. Eu dizia: meu filho, você não é um espírito inferior, você é um espírito em aprendizado. Se você fosse um espírito inferior, você estava matando, o outro estava roubando, estava estuprando. Você não está fazendo isso, você já foi para o centro espírita, você já começou a prestar atenção nas coisas do espírito, você já tem desejo de crescer espiritualmente, então você não é um espírito inferior. A gente é que acha: ah, meu Deus do céu, eu sou um espírito inferior, eu estou nos últimos graus da espiritualidade. Não está, não. Vocês que estão aqui, se vocês tivessem na realidade essa inferioridade toda, vocês não estavam aqui parando para me ouvir. Vocês estavam lá fazendo bobagem na rua, e não estão. Então, se em outros momentos vocês fazem bobagem, tal como eu, tal como a Maria, como o Alberto, nós fazemos bobagem, mas só que a gente tem noção daquilo que a gente precisa, do que a gente quer do ponto de vista espiritual. É um nível de realidade. Então não somos espíritos inferiores, somos espíritos em luta, já com uma noção bastante razoável do que são as coisas do espírito, do quanto nós necessitamos renovação, melhora. Um espírito inferior, ele, na maior parte das vezes, ele não tem nem noção do que ele precisa. Ele não sabe que ele tem que caminhar, que ele tem que se esforçar. Esse é que é um espírito inferior. Mas nós não. Nós somos espíritos em luta. Isso é o que no momento, é o que nos interessa. Estamos lutando para crescer, para nos renovar. Nós assim, nos sentimos desconfortáveis diante dos nossos conflitos interiores, que às vezes nos deixam sem saber o que vamos fazer. Nós já nos sentimos desconfortáveis quando caímos, quando nos deixamos levar. Guarda essa palavra que eu vou dizer agora, porque eu vou usá-la depois. Quando nos deixamos levar pelos nossos automatismos, porque muito daquilo que nós fazemos errado é consequência de ainda sermos monitorados pelos automatismos que nós desenvolvemos no decorrer da nossa evolução. Depois nós voltamos para essa ideia. Então, o sentimento de humildade, ao invés de rebaixar um certo grupo de espíritos, o sentimento de humildade fala o sentir nivelado a todos os homens, lutando as mesmas lutas. Esse é que é o sentido de humildade. Sem esse sentido de nivelamento, a gente não pode ser realmente útil. Usa-se aqui a palavra caridoso. Vamos dizer que, tá bom, nós intentamos ser caridosos, mas na realidade o que nós estamos procurando, quando nós agimos bem com relação ao nosso semelhante, o que nós estamos procurando é o nosso próprio conforto interior, é o nosso próprio nível maior de felicidade. A gente está sempre buscando ser mais feliz. Isso é o vetor, é o móvel que nos leva adiante. Na realidade, até aquele que causa
prejuízos ou mata o seu semelhante, também ele está procurando se sentir num nível melhor de felicidade. Ele procurou o caminho equivocado, a gente tem praticamente certeza disso, mas ele não está fazendo diferente de todas as criaturas humanas. Tudo que nós fazemos, na realidade, visa o nosso próprio conforto interno, a nossa própria tranquilidade. É isso que nós estamos sempre procurando, qualquer de nós. Tá? Então, o móvel das criaturas é sempre o seu próprio, isso tem que ser bem entendido, é sempre o seu próprio interesse. Nós estamos sempre procurando o nosso próprio interesse. Eu quero me sentir melhor, e como eu quero me sentir melhor, eu procuro não causar conflito com o meu semelhante, eu procuro viver de forma harmônica com ele. É isso que a gente está procurando. Então, ser caridoso não é assim, puxa, eu sou caridoso, estou fazendo caridade com o meu semelhante, com a pessoa que vive comigo, que tem contato comigo. Eu não estou fazendo nada mais do que buscar a minha felicidade. E se eu não tiver muito claro, essa ideia de que eu estou nivelado a todos, eu não vou poder tratar o meu semelhante de forma que ele seja também mais feliz, e ele sendo mais feliz, eu próprio seja mais feliz, porque eu não tenho pontos de conflito com ele, eu elimino esses pontos de conflito, eu aprendo a viver de modo que a minha vida seja uma vida mais tranquila, mais pacífica. É claro, eu estou falando em tese. Na realidade, nós temos passagens da nossa vida em que as coisas são muito complicadas. É difícil da gente olhar desse jeito, mas até a dificuldade que a gente tem para olhar as coisas desse jeito é um esforço que a gente está fazendo para aprender a viver de uma forma harmônica com o nosso semelhante. A outra ideia que está por trás da ideia de humildade, do conceito de humildade, é que se nós nos compararmos com os outros, nós vamos ver que nós somos capazes de fazer uma série de coisas erradas. E muitas vezes aquilo mesmo que a gente censura no outro, que a gente repara no outro, é aquilo que a gente faz sem saber, sem ter ideia de que a gente está fazendo. É uma espécie de inconsciência. Por isso que a proporção que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando menos ranzinza. Isto é, diz que tem velho que tem ranzinza, que é ranzinza, né? Mas eu também não posso garantir que eu também não sou ranzinza. Talvez a minha mulher diga com muita clareza que eu também sou ranzinza. Mas eu não me vejo muito ranzinza. Tá? É porque a proporção que a gente vai ficando mais velho, vai juntando cabelo branco, a gente vai ficando assim mais condescendente, mais indulgente para com as faltas do outro. A gente fica mais tranquilo, a gente fica menos reparador, a gente fica menos cri-cri, não é? É uma coisa natural. Eu repito, vai ver que tem velho que é ranzinza. Eu não me vejo muito ranzinza. Eu tenho as minhas pequenas ranzinzices, mas tudo tratável, tudo contornável, não é uma coisa assim muito violenta. Mas quem me conhece de perto é que pode dizer, assim com mais clareza, que talvez me conheça melhor do que eu. Mas é uma condição para que a humildade vá se instalando dentro da gente, é a gente ir aprendendo aos poucos a ser indulgente para com as faltas dos nossos companheiros de jornada. Pensando que muitas vezes, mesmo não querendo,
às vezes até querendo, mas muitas vezes não querendo, a gente faz coisas erradas. A gente age de uma forma agressiva, a gente deixa crescer dentro de nós os automatismos antigos. Já vejo que eu estou voltando para essa palavra. O problema, muito problema da gente no contato com os nossos companheiros é porque nós nos acostumamos, como espíritos e como encarnados, a fazer uma série de coisas equivocadas. A gente faz uma série de coisas equivocadas. Às vezes a gente não quer fazer, parece que surge lá de dentro aquela, não é a maldade, a gente tem assim, não, eu ainda tenho aquela inferioridade, aquela maldade de antigamente, eu não sou a pessoa evangelizada. Tá certo, uma pessoa não é evangelizada, eu também não sou, o Roberto também não é, que eu sei, a Maria também não é evangelizada. Depois ela vai me bater, porque eu falei isso dela. Tá? Mas ela não é evangelizada não, a gente está procurando ser, e é isso que é importante. Para muita coisa a gente já é evangelizado, para outras coisas a gente não é evangelizado, mas a gente está procurando. Não é isso? Não é a experiência de vida que vocês têm? Depois que vocês passaram a frequentar centro espírita, melhoraram, estão menos afeitos a explodir, a brigar. Não é que isso não aconteça, mas a coisa vai se tornando mais infrequente, vai se tornando menos frequente. Aí quando você dá dá um chilique, vamos dizer assim, e você agride o outro com a palavra, eventualmente até com a mão, mas isso já é mais raro também, a gente já não faz tanto isso, né? Quando acontece isso, a tendência nossa é dizer, meu Deus do céu, como é que eu consigo ainda fazer isso, depois de tudo que eu aprendi, depois de anos no centro espírita, estou fazendo ainda isso? Mas não tem problema não, porque a gente vai fazendo, no correr da vida, essas coisas vão variando, essas coisas vão se tornando menos frequentes, e aí a gente vai conseguindo internalizar, criar automatismos novos, porque nós temos os automatismos ruins e os automatismos bons. A gente vai criando automatismos novos. Isso tudo é natural. Isso não é porque nós sejamos os nossos ataques, não é que nós sejamos espíritos inferiores. Nós não somos, eu repito, espíritos inferiores. Nós estamos dentro do centro espírita, lutando, fazendo alguma coisa para as coisas melhorarem. E está dando certo, para muita coisa dar certo. Para o que não dá, a gente vai deixando, porque depois acaba acontecendo. Quando se fala de orgulho, até agora a gente falou de humildade. Quando se fala de orgulho, a gente lembra dos grandes orgulhos e não lembra dos orgulhos menorzinhos que a gente tem durante todo o dia. A gente vai falar sobre isso. Esse orgulho de que o Henri de Lacordaire trata na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava se dirigindo a uma sociedade que era a sociedade da segunda metade do século XIX. Ele estava se dirigindo a uma sociedade em que a noção de nobreza, de classes sociais muito separadas, era muito marcada. Então você tinha basicamente, você tinha as pessoas mais sofredoras, as do nível, do escalão social mais baixo, e você tinha lá no alto os nobres, os grandes burgueses, os grandes comerciantes. Para esses, a ideia de orgulho era muito mais radical do que os nossos orgulhozinhos. Vocês, como eu, nós temos os nossos
orgulhos pequenos. A gente já não tem mais o orgulho grande, até porque a sociedade não deixa a gente se espalhar muito. O dinheiro nosso é contado, os nossos recursos são limitados, mas para os grandes da nobreza do século XIX, eles tinham dinheiro à vontade, eles não tinham que trabalhar. No século XIX, trabalhar era um desdouro, trabalhar era um peso. Se o fulano tinha que trabalhar, ele queria passar por uma classe social que ele não tivesse que trabalhar, porque trabalhar era vergonha. Isso era reconhecido, não era assim dito assim só nos cantos, não. Isso era dito com clareza. Quem trabalha é o peão, o serviçal, é o povão. O nobre que trabalha, ele está agindo contra os próprios interesses da sua classe social. Então as pessoas, o que elas queriam era viver de renda. E vivendo de renda, explorar os que estavam mais embaixo era uma coisa natural, não tinha o menor problema. Não é que isso não aconteça hoje, mas é diferente. Naquele tempo, não. Naquele tempo que o Henri de Lacordaire estava se referindo, estava se dirigindo ao grupo que o ouvia no centro espírita no qual ele deu a mensagem, isso aí era uma coisa muito presente. As pessoas lá pensavam assim, e mesmo as pessoas que se julgavam, eram julgadas boas, respeitáveis, elas pensavam assim também. Assim como no século XIX, os grandes fazendeiros consideravam que a escravidão era uma coisa natural, que você tinha uma separação entre os homens de qualidade e tinha do outro lado os homens que não tinham qualidade nenhuma. Então, escravo não era humano. Era assim que as pessoas pensavam. E era para esse orgulho que o nosso amigo Lacordaire estava se dirigindo. Vocês já não pensam assim. Tá? Aqueles homens que estavam ouvindo Lacordaire, eles realmente tinham na cabeça isso. Eles julgavam que os títulos e as riquezas lhes eram devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Então o que acontecia? Se uma pessoa perdia a fortuna por alguma razão, ela se matava. Os suicídios porque a pessoa tinha vergonha de ter perdido a sua condição social, eram muito mais comuns do que são hoje. O que mudou isso? Uma coisa muito simples. Até nessa época, isso era a década de 1860, nessa época as coisas eram assim. Isso persistiu até a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial de 1914. A Guerra de 1914 teve um impacto tão grande, tão violento, que muitos daqueles que eram nobres e que viviam de renda perderam as suas fortunas. Então, a sociedade mudou naquele momento. A sociedade mudou. E aqueles que tinham fortuna passaram a não ter fortuna. Depois nunca mais se recuperaram. Aquela nobreza do século XIX nunca mais se recuperou do modo que ela era. Ela teve que se adaptar aos novos tempos. A outra ideia, embutida já no que a gente disse, é de que realmente aqueles que estão abaixo da escala social são diferentes de nós. Aí a coisa já começa a repercutir um pouco no modo como as coisas são hoje. Porque vocês acham
difícil, chato de perguntar, mas vocês acham que todo mundo é igual? Ou tem uns que são mais iguais do que outros? Vocês conhecem essa expressão? Todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais do que outros. Isso ainda acontece? Acontece. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês já não pensam assim, pelo menos conscientemente. Mas, às vezes, nós somos obrigados a lidar com a pessoa que está mais baixo na escala social do que nós. Não importa a escala a que nós pertencemos, mas sempre vai haver alguém que está numa situação pior do que a nossa. E o nosso julgamento nem sempre é isento de parcialidade nisso. Aí tem a complementação. Concordarás em dar-lhe uma esmola. Aquele que está bem abaixo, dá uma ajuda, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Isso acontece? Não sei. Isso cada um aqui é capaz de dizer. Como é que nós nos comportamos diante daquele que está abaixo de nós? Às vezes, vem lá aquele impulsozinho, aquele automatismozinho antigo de nós que de repente já fomos nobres, já tivemos muito dinheiro, etc. Aparece aquela coisa, mas na realidade eu sou um pouquinho acima dele, ele é de uma classe diferente da minha. Não vou nem tocar mais nisso, porque é muito chato a gente chamar a atenção dos outros por uma coisa que de repente ocorre também com a gente. Mas isso ainda é resquício. A sociedade ainda tem isso? Tem. A sociedade ainda tem isso. Isso é orgulho. É que ainda está lá por baixo. Aí vem o que eu considero que é a parte mais importante dessa nossa conversa dessa noite. De onde que vem isso? Qual é a origem disso tudo? Se nós olharmos para os nossos irmãos católicos ou protestantes, eles dirão provavelmente que é o pecado original que está dentro de nós. E que quando nós agimos de uma forma agressiva, de uma forma egoística, vamos chamar assim, com o nosso semelhante, é porque nós temos a marca do pecado original, que só Jesus vai nos salvar, vai nos tirar a marca do pecado original. Mas a doutrina espírita ela tem uma outra visão a respeito disso. Uma visão que ajuda a gente a lidar com esses problemas do nosso psiquismo ainda muito complicado de uma forma mais produtiva. Olhar para dentro de nós e dizer que nós somos espíritos inferiores, que ainda levaremos séculos, isso é muito comum. Não, que daqui a não sei quantas encarnações é que eu vou melhorar. Será que é isso mesmo? Ou será que às vezes a gente dando assim uma leve mudança de perspectiva, a gente olhando as coisas de um outro ponto de vista, ajuda a gente a ser mais cuidadoso, mais produtivo nas nossas ações diante do nosso semelhante. O que a doutrina espírita tem a dizer a respeito disso? Lá na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta muito interessante, levanta-se uma questão muito interessante. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ele está falando, a gente estava falando de orgulho,
Aí ele diz assim: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Nós somos orgulhosos porque somos egoístas. O orgulho é uma consequência do egoísmo. O orgulho não é alguma coisa que existe por si só. Todos os nossos atos contrários à lei e agredindo o nosso semelhante, fazendo coisas erradas, praticamente todos eles emergem de dentro da gente em função de alguma coisa que é muito antiga em nós. Olha o que diz lá a resposta. Daí, do egoísmo, deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe des combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. A causa é o egoísmo. Nós somos egoístas, por isso nós somos orgulhosos. Nós somos egoístas, por isso que nós trabalhamos em cima de uma ideia que é a importância da personalidade. Eu sou mais do que o outro. Por quê? Porque eu olho tudo em função de mim próprio. Então é o egoísmo. Agora, por que nós somos egoístas? Diz lá um pouco adiante o Livro dos Espíritos. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então é preciso que a gente vá se internalizando aquilo que é do espírito, para que a gente se livre dessas coisas antigas, desses automatismos antigos. E aí tem uma observação que é muito interessante. O nosso egoísmo, muitas vezes, provém da estrutura social. E é por isso que, mudando a estrutura social, a gente ajuda a mudar a vida moral das coletividades. Alguém que passa por necessidades muito grandes, alguém que se acostumou desde o princípio, desde que nasceu, a agredir para poder sobreviver, ele dificilmente, ao chegar à idade adulta, ele vai ver outro ponto de vista, outro modo diferente. Então, as instituições têm que ser reformadas. Não é a melhoria do homem só, a melhoria moral do homem que vai reformar as instituições. As instituições mudando ajudam o homem a mudar moralmente. A gente acha que não. Só quando os homens forem evangelizados é que a sociedade vai melhorar. Mas se a gente não melhorar a sociedade, a gente torna muito difícil que as criaturas humanas ajam de uma forma que não seja puramente egoística, que ela aprenda a trabalhar de uma forma altruística. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Aí vem a explicação. Por que nós somos egoístas? Nós somos egoístas porque Satanás pôs no nosso coração o sentimento da maldade, é o pecado original que pesa em nós. Não é isso. Nós somos egoístas porque no decorrer da nossa evolução, e aí a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. No decorrer da nossa evolução, nós somos acostumados, nós nos acostumamos a ser egoístas. Porque se nós não fôssemos egoístas, nós não sobreviveríamos. Para a gente sobreviver, a gente tinha que ser egoísta. Então o egoísmo não é um mal que foi plantado no psiquismo humano. Ele existe porque num certo momento da nossa evolução
do nosso espírito, da evolução do nosso espírito, nós éramos obrigados a ser egoístas. Se eu não matasse, eu não comia. Se eu não me defendesse matando o outro me matava. Então, a proporção que os milênios foram passando, nós fomos, exatamente porque a nossa evolução correu paralela à evolução dos corpos animais. Isso diz no livro dos Espíritos. Não sou eu que estou inventando. No livro dos Espíritos diz isso, que o espírito evoluiu nas formas inferiores da criação. Então, nós, do nosso psiquismo, do nosso espírito, ele já partilhou com os animais, porque nós próprios, provavelmente, ou certamente, éramos também animais, o nosso espírito, o nosso princípio inteligente. Viajou pelas formas inferiores da criação. No correr dessa evolução, nós fomos aos poucos incorporando, juntando para nós, internalizando automatismos de defesa para poder sobreviver. Num certo momento da nossa evolução, o egoísmo era produtivo, porque a gente sobrevivia. E o espírito, o ser humano, ele está sempre procurando sobreviver. Sempre que me perguntam, como é que você está? Eu até às vezes eu já tenho que acabar com esse automatismo, porque eu respondo assim, eu estou sobrevivendo com a cabeça fora d'água, sem afundar. Certo? Na realidade é aquilo que a gente vai fazendo no correr da vida. A gente vai sobrevivendo. A gente não procura. Para comer eu tenho que ralar. Para fazer tudo para um pouco de conforto, de tranquilidade, eu tenho que investir numa série enorme de sacrifícios, de relações. Eu vou ralando. Qual o meio de destruir seu egoísmo? Vamos ler juntos aqui. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar, porque deriva da influência da matéria. É uma coisa que a gente custa a aceitar. A nossa inferioridade, aquilo que nós ainda temos de inferior no nosso psiquismo, é muito também da influência da matéria, porque a matéria, o corpo material, prende o espírito e bloqueia o espírito de muitas formas. O espírito junto do corpo, ele na realidade ele não é espírito. A gente pensa que eu sou espírito todo o tempo. Eu sou espírito quando eu morro, vou lá para o outro lado, eu fico sendo espírito. Enquanto eu estou por aqui, eu não sou espírito, eu sou. Isso eu estou dizendo, é preciso entender o que eu estou dizendo. Enquanto eu estou aqui, eu não sou espírito, eu sou gente. Gente tem corpo. Corpo tem cérebro, tem hormônio, tem um monte de coisa. Então, isso que eu tenho me bloqueia muita coisa. A minha condição de espírito fica bloqueada. Então, é por isso que ele diz que o egoísmo deriva da influência da matéria. De agora, da matéria que nós usamos no decorrer da nossa evolução, dos corpos materiais que nós usamos no decorrer da evolução. Com isso, nós criamos automatismos. Fomos criando formas de reagir diante da vida, reagir diante dos desafios, automatismos que na realidade são automatismos que serviam naquela época. Como é que eu faço quando eu levo um susto? Se eu vir um bicho, tem um leão vindo de lá, correndo para se jogar em cima de mim, o que eu faço? Algum de vocês já esteve diante de um leão? Eu não estive, mas acredito que a coisa funcione assim. O leão vem para cima de mim, eu corro, mas para correr
é preciso que eu receba uma dose de adrenalina para fazer os meus músculos responderem à necessidade que eu tenho de correr. Isso é um automatismo, é um automatismo fisiológico. Alguém quer me matar? Se eu tiver uma coisa na mão, eu nem penso, isso não passa pelo meu pensamento consciente. Eu pego aquilo e tento matar o fulano também. Isso é um automatismo. Eu herdei da minha evolução todos esses automatismos. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, aos poucos, destruir esses automatismos. Nós ainda estamos muito próximos da nossa origem biológica. Então, até agora nós não podemos nos libertar desses automatismos, desses impulsos, porque nós estamos muito acostumados com ele. E as coisas que eu faço algumas conscientes, outras eu faço por automatismo. E você fica pensando assim, não, eu respondi mal para fulano, agredi verbalmente fulano, ou me dei um tabeque para fulano, porque eu sou uma criatura inferior, eu sou uma criatura assim, degradada, eu mereço ir para as mais profundas camadas do umbral. E não é assim. A gente não tem que olhar para si mesmo dessa forma. Nós estamos simplesmente aprendendo automatismos altruísticos, porque no correr da evolução nós aprendemos automatismos egoísticos. Agora nós estamos aprendendo os automatismos altruísticos. Então a gente tem que treinar. É por isso que para ser bom não basta que eu queira ser bom. Amanhã eu vou acordar e vou ser bom. Eu não vou ser bom assim, não adianta. Eu tenho que treinar nas coisas pequenas, nas pequenas contrariedades. Eu tenho que aprender a não reagir de forma agressiva. Eu tenho que me policiar por dentro e não ficar com aquela ideia de que eu sou um ser inferior se eu não conseguir. Eu tenho que me policiar para não agir dessa forma, para não deixar os automatismos antigos crescerem dentro de mim. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, tem uma coisa que muito interessante. Eu gosto muito do Evolução em Dois Mundos, mas é um livro que tem que ser lido com muito cuidado, porque a gente tem que destrinchar, às vezes, o ponto essencial de uma série de informações que são apenas superficiais, apenas, não estou com a palavra aqui, mas que não são essenciais. Mas lá no livro Evolução em Dois Mundos, diz, isso que eu estava dizendo para vocês, está escrito ali, ó, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos. Olha que está em azul lá, está dando para ler direitinho, tá? Diz assim, destinados a automatizar, olha a palavra que eu estou usando a toda hora, na constituição fisiopsicossomática. O que é a constituição fisiopsicossomática? Somos nós, gente, tá? Nós temos um componente psíquico e temos um componente material. Então, a constituição fisiopsicossomática que abriga o espírito humano, diz ali, do espírito humano, as aquisições morais. Mas quer dizer que eu tenho que automatizar as aquisições morais? É exatamente a proporção que a nossa evolução vai correndo, a gente vai tendo que aprender a desfazer, desabilitar, para usar a expressão que a gente usa agora, né? Você desabilita os automatismos egoísticos e começa a implantar os automatismos altruísticos aos poucos. Essa visão é uma visão muito mais tranquila do que você olhar para dentro de você e dizer assim, eu sou o espírito inferior que vou para o umbral.
Não é assim. Você está aprendendo, está aos poucos automatizando da sua constituição humana, no seu corpo, junto com o seu perispírito. Você tem o corpo, tem o espírito comandando lá e tem o perispírito. Então você vai automatizar as aquisições morais. Mas quer dizer que a aquisição moral é feita desse modo, não é assim um desejo que eu expresso, eu vou me tornar uma criatura evoluída. Não é assim não, é aos pouquinhos, é desabilitando o antigo e habilitando o novo. Aos poucos, gradual e tranquilamente, sem aflições, sem problemas de culpa. A culpa é esterilizante. Errei porque ainda não aprendi a agir de uma forma produtiva. Agredi o meu semelhante de qualquer forma, e tem múltiplas formas, é porque eu ainda não sei agir de uma forma construtiva, altruísta, mas estou aprendendo. Se eu tivesse tempo, não tenho mais tempo, se eu tivesse tempo, eu ia passar algumas das minhas experiências, mas não adianta, porque também a experiência a gente não implanta na cabeça do outro, é o outro que resolve. Como é que ele vai agir? Tem que aprender sozinho. Para fechar a nossa conversa, eu queria mostrar para vocês umas imagens muito interessantes. Isso aí é um casal de chimpanzés. Tá? Ali na foto de cima, é de uma revista francesa que é a reconciliação entre os primatas. O chimpanzé é um primata. Tá? Então ali tem um casal de chimpanzés. Ali na de cima. O que aconteceu antes dessa foto aí? O macho alfa, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, agrediu uma fêmea. Eles se estapearam, tal coisa, um conflito um tanto ou quanto violento, mas olha a fêmea como é esperta. Ela procura a reconciliação. Esse é um comportamento que se sabe que existe entre os animais. O que ela faz? Ela primeiro faz uma experiênciazinha, pega a mãozinha dela, tá? E faz uma festinha lá no macho alfa. O nome dela é Rena e o macho é o Nick e a Rena. Então a Rena vai e faz uma festinha no Nick. O Nick, dentro lá da autoridade dele, ele gosta e demonstra que gostou. Quando o Nick demonstra que gostou da festinha da Rena, o que acontece? Os dois dão um beijo na boca. Certo? Então, este é um comportamento de reconciliação. Não se acreditava que esse tipo de comportamento existisse entre os animais, mas existe entre os animais. Por quê? Porque no decorrer da evolução a gente foi treinando esse tipo de comportamento. Antes da reconciliação, o nosso amigo deu umas tapazinhas lá na fulana. Fulana que eu digo é a chimpanzé. Tá? Mas depois eles descobrem que manter aquele clima de conflito é absolutamente desconfortável, tanto para um como para a outra. Então o que eles fazem? Eles se reconciliam. Então esse é um comportamento que é um comportamento do homem, que já acontece lá entre os animais. E os etologistas, que são os cientistas que estudam esse tipo de coisa, eles estão descobrindo
cada vez com mais evidência que todos os comportamentos nobres que nós acreditávamos que eram só do homem, da espécie humana, na realidade eles já existem em todos os escalões da vida animal. Nós não estamos virando bons espíritos agora, desde que nós passamos pelas formas inferiores da criação, que nós estamos aprendendo isto. Os chimpanzés sabem disso. Vocês querem ver uma outra coisa engraçadinha? Isso aí é o Nick. O Nick com uma florzinha na mão, tá vendo? Tá? Ele é um macho alfa, mas ele já é capaz de segurar na mão uma flor. Vocês podem não acreditar, mas as coisas cada vez mais estão caminhando para essa forma de interpretação. Os próprios cientistas, biólogos, ecologistas, eles estão aprendendo que os nossos comportamentos, eles já existem desde a nossa fase de passagem pelos reinos inferiores. Nós estamos elaborando o ser espiritual no decorrer de todo esse tempo. Muito obrigado, e eu espero que o que eu falei, pelo menos vocês poderiam não concordar, mas que o que eu falei tenha sido dito com a clareza possível, para que vocês possam pegar isso aí e pensar sobre isso.